Fala pessoal, vou continuar agora, vou fazer a segunda parte do vídeo falando sobre a evolução dos motores antigos da Harley, né? Para quem já me acompanha sabe que esses motores aqui, F-Head, Flathead, eu amo e os OHV eu só tolero, mas mesmo assim faz parte da história da Harley, então vamos a eles, né? Então na primeira parte eu falei da evolução dos motores Flathead. Agora eu vou falar só da evolução dos motores OHV. OHV, Overhead Valve, quer dizer, as válvulas em cima da cabeça, onde as válvulas ficam em cima da câmara de combustão, né? Com um cabeçote separado, com balancins e válvulas montado, como é a concepção da maior parte dos motores hoje em dia. A Harley, como eu já havia dito, em 1918 já produzia motores com essas válvulas na cabeça. Tinha o motor de competição da época, o 8 válvulas, tinham 4 válvulas por cilindro, eram motores de alta performance, mas por aquela história que eu comentei de não ter ainda material que aguentasse a temperatura de câmara de combustão, tinha baixa durabilidade, então não era um motor que tivesse produção para ser vendido ao público em geral, só motor de competição, mas a tecnologia já existia, né? Aí em 1936, paralelo à produção dos motores Flathead e independente dela, a Harley começa a produção dos motores OHV. Então em 1936 eles lançam a Knucklehead, que é uma moto com válvula em cima e uma moto com um motor inicialmente de 1000 cilindradas, então era os 61 polegadas. Então esse motor, o Knucklehead, ele foi produzido de 1936 até 1947. Esse motor ele tem uma série de mudanças no período da moto como um todo, tem uma série de mudanças. Então você imagina que em 1936 tinha 1000 cilindradas, depois ele evoluiu para 1200 cilindradas, mudaram o sistema de circulação, mudaram o sistema de rolamentos, então teve uma evolução grande. E a própria moto em si. Curiosamente, a gente vê muito folclore em relação a peças de Knucklehead, quadro de knuckle, frente de knuckle. Na verdade, tanto a Flathead 1200 quanto a Knucklehead, elas têm a maior parte das peças em comum. Praticamente o que você vai mudar é motor e tanque. E o tanque, mesmo assim, só a parte de baixo dele para acomodar os cabeçotes do Knucklehead. Então, você tem de 36 até 1947 as Knucklehead com essas mudanças, então de 1000 para 1200 cilindradas. Em 1948, você tem o lançamento do motor Panhead. Então, é uma evolução, então praticamente mudanças no cabeçote. O resto é tudo muito semelhante, então é um upgrade do Knucklehead. Ele passa a se chamar Panhead. Depois eu vou falar num outro vídeo mais especificamente sobre a identificação dos motores. Aqui a ideia é só dar essa linha do tempo. Então em 1948 ele muda, evolui para Panhead. Em 1948 ele é praticamente a mesma moto, ainda com a frente Springer de mola. Você tem já uma mudança de chassis. O chassis tem uma característica na frente, que depois eu também vou falar sobre identificação de chassis, vou falar sobre essa evolução. Mantém a frente Springer em 1948. Em 1949, a Panhead recebe a frente hidráulica. Então é o primeiro ano de Harley Big Twin, que são os motores em V de maior cilindrada, com frente hidráulica. E a 49 é curioso porque ela é fácil de identificar, ela tem as canelas dela pintadas de preto. Então em 1949, então em 1948 entra o motor Panhead, mantém a frente Springer. Em 1949 é introduzida a frente hidráulica. E isso vai praticamente até 1950, de 49 até 1957. Em 1958
é introduzido os amortecedores traseiros, né, nas panhead. Lembrando que nas flathead 750 isso já tinha acontecido em 52, quer dizer, só 6 anos depois é que foi introduzido nas Big Twin. Curiosamente, aí, no Japão eram produzidas as flathead com uma marca que chamava Rikuo, sobre licença da Harley, e eles já tinham introduzido a frente hidráulica, mas aí é uma outra questão que só vai confundir mais. Então, em 1948, o Knucklehead vira flathead, ele é produzido até 1965, sendo que em 1965 é introduzido, em 1958 você coloca a suspensão traseira, em 1965 eles introduzem a partida elétrica. Então, essa linha da panhead, você começa a ter as designações. Então, em 1949, com a introdução da frente hidráulica, elas eram chamadas de Hydraglide, por ter suspensão hidráulica. Em 1958, a mesma panhead, com o amortecedor traseiro, passa a se chamar Duoglide, porque tem suspensão dianteira e suspensão traseira. Em 1965, essa mesma panhead, quando ela recebe a partida elétrica, ela passa a se chamar Electraglide. Então, essa mudança de nome, Hydraglide, Duoglide, Electraglide, ela ocorre na panhead. E depois, em 1966, a outra mudança de motor, a parte de baixo mantém muito semelhante, mas você muda o cabeçote novamente. E aí ela passa a se chamar Shovelhead. Aí você tem uma característica que de 66 até 1969, a parte de baixo do motor ela é muito semelhante com o da panhead. E a parte de cima é o Shovelhead. Então, o que é importante isso nessa história? Porque esses motores, eles tinham o dínamo na frente. Então você tem o motor, os cilindros e o dínamo na frente, como era o panhead. Em 1970, elimina esse dínamo na frente, você diminui o tamanho do bloco do motor e ela passa a usar um alternador. Então o alternador vai ficar atrás do pinhão, fica ali por dentro da tampa da primária, atrás do pinhão, você passa a ter um alternador, então você diminui o tamanho, aí você muda completamente daquela característica desse motor mais comprido aqui, com o dínamo aqui na frente, então fica um motor com a base mais estreita, com um V muito mais pronunciado, e o distribuidor que ficava aqui em cima, né? Depois eu vou falar especificamente sobre ele, ele sai da parte de cima do motor e ele vai para a tampa do comando de válvulas. Então você passa a ter o que eles chamam de Shovelhead bicudo, porque você passa a ter o platinado ali dentro e não mais em cima. Então o pessoal chama esse motor, que vai de 66 até 69, de pan-shovel, porque teoricamente a parte de baixo seria ainda de panhead e a parte de cima de shovel. E de 70 para frente é o conhecido como Shovelhead ou Shovelhead bicudo. Mas se for procurar o nome correto, digamos assim, seria o Shovelhead, o Generator, que tem o gerador, e o Shovelhead Alternator, porque tem o alternador. Esses motores, os Shovelhead, não tem mais o Shovelhead de 1000 cilindradas, né? Você vai ter lá na linha de Sportster, que aí eu separei lá atrás. Quando eu falei das Flathead, eu já emendei na linha de Sportster, e aí sim você vai ter os Ironhead de 1000 cilindradas, depois de 1200, mas aí está na linha de Sportster, que continua na sequência do vídeo anterior. Nos Big Twin, não, você vai ter o 1200 cilindradas, que é o 74 polegadas, e ele depois, no fim da produção, ele passa a ser produzido em 1340 cilindradas, que é o motor de 80 polegadas cúbicas.
este motor depois, o shovel head de 1340 cilindradas, que é 80 polegadas, vai virar Evolution. Então, para muita gente hoje, o Evolution já é considerado um motor antigo. Na minha concepção, eu considero como antigo até shovel head. Evolution eu já acho que está na linha moderna, né? E aí entra uma questão minha de visão, né? Porque eu acho que o último Harley antiga é a shovel head. Então, de Evolution já é seminova. Tá, ok? Então aqui foi uma explicação rápida da evolução dos motores. Nos próximos vídeos eu já vou começar a falar da identificação dos motores de característica e depois vamos partir para a identificação de chassis, identificação de tanques ano a ano. É assim que acabar essa parte das identificações, vou passar para a parte de mecânica propriamente dito. Tá joia?